Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no CPR Sindicato, trabalhando com a primeira live do CPR Sindicato nas questões jurídicas. Quero dizer para vocês que é um prazer. Eu sou Marcelo Oliveira Fagundes, advogado do Buchar Pinheiro Machado. Nós abrimos esse canal de comunicação para estar mais próximo do associado, um pedido aí do Departamento de Comunicação do CPR Sindicato e da Direção Geral do CPR Sindicato. A gente faz um trabalho muito forte nas questões jurídicas, então para a gente tentar estar mais próximo e passar mais informação ao associado, nós estamos abrindo mais esse canal. Quero apresentar para vocês a doutora Carolina. Olá, boa tarde. Eu sou a Carolina Bucharvic, atuo junto com o Dr. Marcelo, né? Somos do escritório Bucharvic Pinheiro Machado, assessoria jurídica do CPR e de outros sindicatos. Atendemos diversos servidores públicos, sempre na defesa dos trabalhadores. Aí hoje a gente está, né, estamos deixando claro aqui que é uma iniciativa, né, experimental, né? Nós vamos estar respondendo as perguntas aqui ao vivo, então pode ser que dê algum contratempo, caia, a gente vai retomando e vai respondendo as perguntas na medida que vão vindo. Alguma questão técnica, por exemplo, que pode acontecer, se caso cair o link, nós vamos estar retomando esse link imediatamente para retomar os assuntos. Na verdade foi aberto um canal de comunicação e algumas pessoas já mandaram alguns questionamentos, tá? Nós temos uma série de questionamentos, nós vamos estar tentando responder um por um, mas pode ter algum assunto muito específico que a gente vai abordar de uma maneira geral e depois a gente vai procurar o associado para tratar mais especificamente. Então nós temos o primeiro caso aqui, que é o caso da Janete Welter, que trata da questão do piso salarial. Essa é a questão que mais, vamos dizer assim, os maiores debates que nós temos até hoje aí no CPR Sindicato, e a questão que está mais aflorada nesse momento é a questão do piso. O que é o piso salarial? O piso salarial é uma lei de 2008, a lei 11.738, que foi aprovada no ano de 2008. Depois, no ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal julgou a questão da constitucionalidade ou não da lei. No momento que ele julgou a constitucionalidade da lei, ele disse que a lei era constitucional e vale como vencimento básico da categoria. O que aconteceu a partir daí? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil pública buscando a questão da implantação do piso na carreira dos professores públicos estaduais. Essa ação foi julgada procedente em primeiro grau, em segundo grau. Depois o Estado do Rio Grande do Sul, através da Procuradoria-Geral do Estado, entrou com recurso especial, levou esse processo para Brasília. Tá? Esse processo foi julgado no STJ. No dia do julgamento, a doutora Carolina estava lá, até acompanhou isso com outros advogados do escritório. A Procuradoria-Geral disse nesse momento lá do julgamento que teria um ganho o processo, que o piso já não era mais o piso. O que aconteceu na verdade? No momento do julgamento foram fixadas duas teses e os servidores continuam com o processo procedente. Aí o Estado do Rio Grande do Sul entrou com recurso extraordinário, tá? Nessa questão do piso. Novamente levou o processo para o STF, Supremo Tribunal Federal. E esse processo está na mão do relator, ministro Gilmar Mendes, aguardando o julgamento. Bom, daí vale lembrar também que o CPERS ele se habilitou como amicus curiae, que na verdade é como um interessado na ação essa do Ministério Público, né? Que daí nós, inclusive, o CPERS Sindicato pode fornecer subsídios para dar um julgamento, né, melhor para a ação. E as pessoas, os servidores, os professores estão entrando com as ações individuais para já deixar resguardado o direito, né? Essas ações elas estão sendo suspensas em função de um ato, né, do Tribunal de Justiça para dar segurança jurídica para os servidores. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Os servidores, eles entraram, num passado, né, próximo, os servidores entraram com ações, com ações coletivas e cada um tinha decisões diferentes, né? Então, na verdade, agora ela está sendo suspensa para todos terem uma decisão igual, né? Então, mas nós estamos atentos e achamos importante que todos encaminhem a ação para já resguardar o direito. Como tu busca os últimos 5 anos da ação, tu entrando com a ação, tu vai estar garantido os últimos 5 anos. Nessa ação civil pública do Ministério Público, a gente está acompanhando.
O CEPERS também, via CNTE, está cuidando também dessa ação. Existe uma grande repercussão em cima disso, tá? E a gente tem todo o cuidado porque a gente sabe o quanto é importante essa ação do piso. Tá? A gente fazendo um link naquilo que a doutora Carolina está dizendo para vocês, era a ação do Brito. Vocês lembram que na justiça o que acontecia? As pessoas numa determinada Câmara ganhavam e outros perdiam. Então agora está tendo repercussão geral para evitar esse tipo de situação. Em função disso é que as ações elas estão sendo suspensas, né? Para todos terem uma decisão igual, né? Mas a gente acha interessante já encaminhar para resguardar o direito. Nós vamos voltar depois um pouco no piso, porque não para de entrar questionamentos aqui sobre o piso, mas como nós temos outras questões, nós vamos abordando e depois vamos voltando nos temas até para conversar um pouco mais. Outra questão que nós temos aqui é da Tânia Rodrigues. Queria saber sobre os contratos emergenciais. Vamos ser mandados embora em 2019? Quero dizer para vocês que a questão dos contratos, aqui no CEPERS Sindicato nós não temos informação nenhuma, tá, que os contratos serão demitidos, não existe essa informação, isso não procede, vamos dizer assim. Tá? O que a gente tem é a questão que no decorrer do ano passado, o que aconteceu? Passou a questão da terceirização. Isso passou, foi aprovado, o Supremo Tribunal julgou e liberou a terceirização da atividade de fim. O que o CEPERS defende? Nós lá no jurídico defendemos muito claramente. O servidor público, para ingressar no serviço público, é via concurso público. Agora, as pessoas que estão no contrato emergencial já estão há muito tempo suprindo uma necessidade do próprio Estado do Rio Grande do Sul. Então, agora, de uma hora para outra, não tem como alterar essa condição. Nós temos que ter sempre realização de concurso e temos que manter os contratos. Estamos lutando para manter. Inclusive, a gente defende a importância dos contratos emergenciais, a gente sabe da importância deles, né? Então, com relação a isso, não se tem informação, de fato, e nós vamos estar atentos, né? Deixar bem claro, assim, essa informação não procede, até porque assim, todos conhecem a realidade da escola pública hoje estadual. Existe um número de contratos emergencial muito grande entre professores e servidores de escola, né? Então não tem uma situação assim que vai substituir. Nós não temos essa informação. Nós aqui temos muitos associados contratados e nós vamos defender sempre os interesses desses contratados, porque a gente sabe que durante muito tempo eles vêm trabalhando para o Estado e suprindo uma necessidade. Tá? A questão da terceirização é uma das brigas que nós temos. Do campo jurídico nós temos uma briga muito grande, porque nós defendemos o artigo 37 da Constituição Federal, nós temos o plano de carreira dos professores e o plano de carreira dos funcionários. Então, se existe plano de carreira, não tem por que abrir terceirização para essa situação. Né? Nós estamos defendendo isso muito claramente e, se precisar, nós vamos adotar medidas judiciais para isso. Outro questionamento que chegou aqui da Beth Mocelin, faz referência ao 13º, o que está sendo feito na Justiça na questão do 13º. Nós, nos últimos 3 anos, entramos com várias ações, temos um mandado de segurança, com pedido liminar deferido, inclusive, que o governo tem que pagar o 13º. O que aconteceu no último ano? Em dezembro do ano passado, nós entramos com um mandado de segurança, ganhamos uma liminar e depois o Estado do Rio Grande do Sul foi ao STF e conseguiu uma suspensão dessa liminar. O que a gente entende? Que o 13º é direito, está fundamentado na Constituição e que as pessoas têm que receber. Agora, aqui no Rio Grande do Sul está muito difícil a situação. Por exemplo, nós estamos no 36º parcelamento de salário, nós temos decisão transitada aí para algumas pessoas que já ganharam o direito de não ter o salário parcelado e continuam tendo parcelamento. Nós temos uma ação aqui, um mandado de segurança do CEPERS Sindicato Coletivo, julgado no tribunal, no pleno julgado, dizendo que não pode ter parcelamento e mesmo assim o governo continua parcelando essa questão. Pela informação que a gente tem, não será pago, né, o 13º em dia agora. O governo encaminhou um projeto de lei prevendo uma indenização de 1,50% ao mês sobre o saldo não pago, né? Então, na verdade, a partir desse projeto de lei a gente já está a postos, né, nós como assessoria jurídica, para depois do dia 20, se realmente isso não for efetivado, nós vamos encaminhar um mandado de segurança, vamos protocolar, pedindo pagamento integral, né? Porque a gente, né, vai continuar atento a isso. O que nós entendemos também que esse 1,50 tem que servir para o Banrisul conceder, né, uma linha de crédito para as pessoas, para elas terem acesso
ao recebimento. A gente até acha que essa indenização não corresponde a todo o prejuízo que o servidor vem sofrendo, né? Mas essa indenização, se a eventual necessidade do servidor precisar contrair algum tipo de empréstimo, a gente espera que a taxa oferecida pelo banco seja igual à do projeto, né? Não como já aconteceu em anos que foi menor. Assim, a gente está brigando para que o servidor não tenha prejuízo nenhum. Até a gente atenta que esse valor ele é mais alto do que o do ano passado, né? Porém, a gente defende que não corresponde, né, ao transtorno e os prejuízos que o servidor vem passando. Sem dizer que as pessoas com salário parcelado e com 13º parcelado todo mês estão pegando empréstimo para conseguir a sua subsistência, e isso vem criando um endividamento cada vez maior na conta dos professores. O Banco do Estado vem fornecendo a antecipação do salário, mas é sempre cobrado um valor disso, e nós não concordamos com isso. Nós queremos que as pessoas recebam seu salário em dia, o que é direito. O governo não conseguiu passar a PEC que tratava da questão do salário, de mudar a data de pagamento, não aprovou isso. Então, assim, nós vamos brigar que o salário seja pago no último dia do mês. Nós temos aqui uma questão da Maria Fonseca. Gostaria de saber sobre os processos da Lei Brito. Os processos da Lei Brito, eles são processos que a gente encaminhou individualmente, né? Então, na verdade, dar informação aqui pelo live vai ficar um pouco difícil. A gente já está anotando o seu nome e depois nós vamos dar um retorno para a senhora, tá? Porque como cada processo tem uma movimentação, nos dificulta de dar a informação concreta, né? Específica do seu processo, por exemplo. O processo da Lei Brito, nós já pagamos milhares e milhares de servidores, já receberam. Muitos outros têm hoje precatório, aguardando o pagamento, né? Tem o seu precatório, lá na fila do precatório. Tem uma pergunta bem interessante sobre isso, tá? Até que a gente vai chegar lá para falar um pouco sobre os precatórios. A Denise Prates, ela coloca aqui: eu gostaria de saber sobre a ação coletiva ou individual para receber as reposições da inflação dos últimos anos, que não tivemos. A gente sabe, e é uma briga muito grande do sindicato, até do ponto de vista jurídico, que o servidor está nos últimos 3 anos, e agora fechando 4 anos, sem reposição inflacionária nenhuma, o que é um prejuízo muito grande, né? Nós não tivemos aumento e nem reposição inflacionária. Então, o aumento que nós tivemos no governo passado acabou sendo diluído agora com o aumento da inflação, uma série de questões, e aí nós não tivemos aumento nenhum e nem a reposição. Essa matéria, tá, ela está para ser julgada, a matéria das ações que tratam da reposição inflacionária dos servidores públicos, está para ser julgada no STF, tá? Já teve um julgamento lá e foi suspenso, está empatado esse julgamento. Então a gente vai ter que esperar o julgamento do STF até para pensar o próximo encaminhamento. Se o STF dizer que o servidor tem direito a receber todo ano a inflação do período, provavelmente nós vamos fazer ação retroativa para todos, mas isso já tem uma questão do Estado de São Paulo aguardando para ser julgado lá no STF, inclusive com repercussão geral. A gente está fazendo esse acompanhamento bem de perto, né? Inclusive nós já fomos a Brasília acompanhar isso, fazer esse acompanhamento próximo, porque justamente a gente entende que é de direito, né? Mas a gente tem que aguardar o julgamento lá para não entrar com diversas ações e não terem alguma decisão em definitivo. Tem uma outra questão aqui da Dilma Caldeira que diz o seguinte: onde e por que está suspensa a lei do piso nacional se alguns municípios têm que pagar? O que acontece? No estado do Rio Grande do Sul, na questão dos municípios, o Tribunal de Justiça vem julgando as ações. Diferente da questão dos professores estaduais, essas ações não estão suspensas. Inclusive, hoje o tribunal está julgando, algumas câmaras estão derrubando o direito do servidor, né? Nós temos alguns municípios que as pessoas estão perdendo esse direito e outros estão ganhando. Então, nós temos uma divergência ali em algumas câmaras do tribunal, estão negando o piso. Nós estamos muito atentos a isso, tá? Inclusive temos um trabalho com outros escritórios de advocacia para pacificar o entendimento que é direito ao recebimento do piso no vencimento básico da categoria, tá? Nós estamos muito atentos a isso. Então, o que acontece? As ações dos municípios, por exemplo, elas seguem sendo julgadas porque não há uma suspensão. As decisões elas estão bem diferentes de município para município, né? Isso a gente acha importante deixar claro que tem algum município que está tendo ganho de causa, mas tem outros que não estão e não estão entendendo o piso como vencimento básico inicial da carreira, né? Que é o que a gente briga para todos receberem.
Então, em função no Estado estarem suspensas, né, tem esse lado que, pelo menos quando tiver o julgamento, vai ser um julgamento né, igual para todos, diferente do que está acontecendo em municípios. Tem municípios que estão ganhando, tem municípios que estão ganhando parte, tem município que está perdendo. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui perto da região metropolitana, nós temos a questão de Camaquã, município próximo aqui, que está sendo julgado improcedente as ações do piso para o município. Nós não temos julgamento no Estado do Rio Grande do Sul, na Lei 6672 para os professores, não temos isso ainda. As ações coletivas, a ação civil pública do Ministério Público está ganha em primeiro e segundo grau. Tá? No STJ também ela está julgada, tá? E diz que teria que retornar para o Rio Grande do Sul para julgar. Então nós estamos trabalhando ali dentro do Tribunal de Justiça para pacificar o entendimento, o mesmo entendimento do Estado e os municípios. Que o piso vale lá como vencimento básico da categoria inicial no plano de carreira. É isso que nós estamos trabalhando para manter. Essa questão do piso, ela volta aqui com outras questões, tá? Nós temos um volume muito grande de ações tramitando hoje do piso, tá? Essas ações estão suspensas, mas todo mês a gente distribui um número grande de ações e elas ficam suspensas aguardando essa definição. E nós temos o maior cuidado em pegar essas ações, né? Porque como a gente cobra os 5 anos para trás, o quanto antes a gente encaminha, a gente consegue, né, pegar um período retroativo maior, né? Muita gente no Brito, né? Nós temos a Lei Brito, a Lei 10.395, que vocês lembram muito bem, que era lá da 95, que as pessoas demoraram 10, 15 anos para receber, mas começaram a receber. O piso, nós estamos caminhando para ganhar o piso do magistério no plano de carreira. E a gente está trabalhando fortemente para isso, o sindicato está botando muita pressão nisso. Tá? Isso tem um acompanhamento lá em Brasília para a gente cuidar muito de perto dessa questão. Outra aqui é a Neuza Heck Geller, que está perguntando a respeito dos precatórios. E o meu precatório estava no orçamento de 2016 e até hoje estou à espera em nada. Sempre fui atuante em todos os movimentos grevistas e hoje, aposentada por invalidez, vejo pessoas sadias com menos idade que eu, não sócios do sindicato e que já receberam há muito tempo. Olha, Neuza, essa questão dos precatórios é uma questão que bastante gente pergunta e tem dúvidas, né? Mas o que acontece dos precatórios? O precatório, a partir da emenda constitucional 62 de 2009, os créditos, né, judiciais executados contra a Fazenda, através de precatório, foi determinado que eles fossem pagos com preferência de idade e de doença, tá? Então, os precatórios que são pagos na frente, né, são, na verdade, os casos que a pessoa tem... Primeiro era antes as pessoas com mais de 60 anos e com doença grave, né? Aí, até no ano passado, passou uma lei no Senado, que é a lei da superpreferência, tá? Que são as pessoas com mais de 80 anos que elas passam na frente das demais. Tá? Então, o que acontece no setor ali de precatórios? Os precatórios, eles são divididos atualmente só está recebendo precatório quem tem mais de 80 anos, quem tem 60, mais 60 e doenças graves. Então, a gente tem que ver o caso específico seu para ver se a senhora está elencada nessa situação. Tá? Já estamos anotando o seu nome e depois a gente vai analisar a situação individual e específica. Mas eu acho importante dizer que, na verdade, como essa lei passou agora, na medida que as pessoas vão fazendo 80 anos, elas vão passando na frente das demais. Então a pessoa vê que ela está, por exemplo, uma pessoa que tem 60 e poucos anos, ela vê que ela está numa posição na fila e ela acaba se frustrando que ela vê que alguém passou na frente. Passou na frente porque ou alguma doença grave, alguém com portador de doença grave, ou alguma pessoa que completou 80 anos passa na frente, né? Qual é a situação que nós temos? Nós temos uma fila cronológica, com uma ordem de posição na fila, e as pessoas que têm a super preferência, que é quem tem 80 anos ou mais, ou as pessoas que têm algum problema de saúde grave, ou tem mais de 60 anos, vão migrando nessa fila, elas estão numa posição na fila e passam na frente das outras, mas é uma questão legal. Então, por exemplo, a pessoa está na posição dos precatórios, 3.150, mas ela descobriu por alguma questão, uma enfermidade, uma doença, pegou um atestado médico, esse atestado médico comprovou, através de um médico credenciado, por exemplo, no IP, trouxe o atestado, foi peticionado no precatório e foi deferida a preferência por saúde. Então ela sai daquela posição que ela está e entra numa posição
mais Maior. próxima para pagamento. Então o que acontece? Essa fila ela é flutuante, ela está sempre mudando, depende das idades que as pessoas vão completando. Por exemplo, o servidor está com 69 anos, ele está na preferência dos 60 anos. Agora, o servidor está com 79 anos, ele completa 80 anos, ele sai da preferência dos 60 anos e vai para a preferência dos 80 anos. Então nós temos 3 formas de preferência. A doutora Carolina colocou isso muito bem. Então tu tem a questão da saúde, né? E depois a questão da super preferência de idade e depois a preferência dos 60 anos. Qual é o problema que nós temos hoje? É que o dinheiro que o governo libera para pagamento não paga todas as preferências, né? Se o governo liberasse mais dinheiro, pagava mais. Então, até pessoas. essa pergunta da Neuza, realmente tem precatório do orçamento de 2016, né? Nós estamos em 2018, que ainda não foi pago, né? E a explicação é essa. É justamente porque a pessoa, né, todos os dias tem alguém passando na frente do outro, né? Mas passando na frente do sistema no legal. Sistema legal, Né? claro. Porque, por exemplo, assim, tem gente no cronológico que é um orçamento muito mais antigo ainda. Exato. E que não tem nem previsão de recebimento, porque o dinheiro que está sendo liberado só paga a questão das preferências. Infelizmente, quem não tem 60 anos, né, ainda está bem difícil da gente dar uma previsão de recebimento dos precatórios, né, por hora, né. Vamos ver como é que vai se alinhar essa situação. A dona Neuza, nós vamos entrar em contato porque ela tem uma questão bem específica. A dona Neuza ela é aposentada por invalidez. Tu está aposentada por invalidez, tu tem algum problema de saúde que provavelmente tu vai estar passando na frente das outras pessoas no direito. Desde que seja uma das doenças elencadas na lei, que daí a gente conversando, né, individualmente com cada um, a gente vai vendo se tem alguma doença que é, ou que dá para fazer alguma analogia, a gente entra. E essa questão da dona Neuza, por exemplo, o que a gente tem? A gente tem no CEPES o atendimento em todos os núcleos, nos 42 núcleos, uma vez por mês o advogado está lá à disposição atendendo no núcleo. Muitos núcleos visitam escolas, então, por exemplo, a gente, se não conseguir encaminhar por telefone, a gente vai marcar um dia e o advogado vai atender a dona Neuza lá no núcleo. Os núcleos do CEPES têm um trabalho muito bom aí no interior, os diretores de núcleo acompanham os advogados em visitas às escolas, nós temos atendimento dentro dos núcleos, tá? Esses atendimentos ocorrem uma vez por mês, tá? O advogado está lá disponível. Os diretores de núcleo têm feito um trabalho muito forte na questão do atendimento do sócio, até porque a gente está passando por várias questões jurídicas aí nesse momento bem complicadas, né? Então a gente tem feito esse acompanhamento muito próximo. Nós temos agora o caso da Nair Furtado. Vamos ser ressarcidos da perda salarial com os atrasos de pagamento e juros cobrados do Banrisul quando adiantamos nossos salários? Nós vamos receber alguma coisa? O que tem acontecido hoje? As pessoas têm procurado muito o escritório, tá? Com perdas devido a juros e uma série de outras questões por causa do atraso do salário. O que nós entendemos sempre? Que o prejuízo que as pessoas têm em decorrência do atraso de salário, quem tinha que pagar isso é o governo do Estado, porque está atrasando o pagamento. Infelizmente, o Tribunal de Justiça aqui tem reconhecido na questão do dano moral, na questão dos juros e uma série de outras questões, eles têm dito que as pessoas têm direito a receber um valor à indenização. E isso não está pacificado ainda. Então vocês têm visto, por exemplo, muitos advogados dizer assim, tem que entrar com a ação do dano moral. A questão do dano moral hoje está pendente de julgamento, tá, na turma recursal, uma ação, tá, que diz o seguinte, as pessoas, a justiça vem condenando o Estado do Rio Grande do Sul no pagamento de R$3.000 em algumas comarcas do Estado, e as turmas aqui do JEC, do Juizado Especial, estão negando esse direito. Então nós temos algumas pessoas que estão ganhando pela questão da ação do dano moral, que é a ação seguinte, a pessoa tem o atraso no pagamento do salário, ela está prejudicada com isso, ela vai até o judiciário para cobrar isso. O que o judiciário tem entendido? O dano moral não é bem assim, tem que comprovar o prejuízo. Nós estamos trabalhando fortemente para comprovar isso. Mas, infelizmente, a justiça em alguns lugares tem dado procedência e outros negado. Né? Basicamente, existe a discussão com relação ao dano moral, se comprova o dano ou não. Né? Mas todo mundo sofreu, todo mundo com esse parcelamento de salário, o 36º mês de parcelamento de salário, tem algum dano, algum prejuízo. Né? Então, a gente acredita, né, a gente está encaminhando essas ações
justamente em função disso, mas ainda não existe uma decisão pacífica, né? Não é assim, todos os juízes não estão com esse entendimento, né? Então, muitas ações que o pessoal tem encaminhado, deve estar vendo que está sendo suspenso, né? Por que está sendo suspenso? Porque existe um incidente de uniformização de jurisprudência, que é justamente para ter um julgamento igual dessa situação, né? Então é isso, é basicamente uma indenização por todo o prejuízo que o servidor está sofrendo, né? O governo do estado mandou para a Assembleia Legislativa, você sabe, um projeto de lei para pagar uma indenização, que é os juros de poupança, né? E aprovou isso e vem fazendo esse pagamento. Só que esse é o pagamento só da diferença dos dias. Agora, o prejuízo que o servidor teve, que não teve o seu salário pago no dia, que tem os seus compromissos, de aluguel, luz, telefone, todo o custo de vida para sustentar a sua família, seus filhos, isso não está sendo levado em consideração. As posições do nosso Tribunal de Justiça aqui estão um absurdo nessa situação. O governo atrasa salário, não paga, e o judiciário não condena o Estado. Diferente disso, na questão do duodécimo, o judiciário recebe antes, né? Nós temos a questão da URV também, aí, que está um embate nos últimos tempos, que o legislativo, o judiciário, já receberam administrativamente, né? E o executivo não tem direito ao URV, então tem algumas discussões aí que vão ser muito acaloradas daqui para frente. Temos outra questão aqui da Silvana Ottman. Gostaria de saber se é possível averbar um contrato de emergência de 40 horas em duas instituições, averbar 20 horas no Estado e 20 horas no município, tendo uma matrícula de 40 horas, já foi averbado no Estado, porém foi usado um período só. Essa é uma questão assim, bem delicada e bem, vamos dizer assim, privada da vida, específica da vida da Silvana. O que a gente pode dizer aqui? Tempo público, tá? Tempo público, tanto estadual, municipal, federal, pode ser usado para aposentadoria. Tempo privado também pode ser usado para aposentadoria. Vai depender no tempo privado da certidão do INSS que tu tenha, desse período, se tu pode averbar ou não. Tem que cuidar período concomitante. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma atenção para a Silvana, vamos entrar em contato com ela e tratar da vida específica dela, da situação específica desse tempo para averbar, se ela vai ter condições de averbar ou não, né? A gente sabe que os professores, tá, eles podem ter 2 vínculos no Estado, 2 vínculos, diferente dos funcionários de escola que tem um vínculo só. Tu tendo 2 vínculos, tu tem períodos separados, então tudo isso a gente tem que tratar na questão da aposentadoria, mas a gente vai estar entrando em contato com a Silvana para tratar dessa questão da averbação desse tempo público, tá? Que ela teve. A Carla Frio fez a seguinte questão agora. Minha dúvida é se tenho direito à redução de hora-aula citada na Lei 6672/74, pois tenho 50 anos. Porém, o tempo de serviço é computado à averbação do tempo de município de Pelotas como professora estatutária já averbada. Bom, Carla, também é uma situação específica, tá? Mas pelo que eu já estou vendo da pergunta, provavelmente consiga reduzir o tempo de hora-aula, tá? Porque a lei prevê. A gente só tem que ver quanto tempo de serviço que tu tens, né? Então também nós vamos anotar o seu nome, vamos estar entrando em contato contigo, porque existe assim, de acordo com o tempo que tu tem de serviço, tu consegue reduzir 4 a 6 horas a aula, né? Então a gente vai estar entrando em contato contigo para responder. Isso aí, tá? Nós temos aqui Suzana Ilha. Professora, para ser vice-diretora de escola, tem que ter algum tempo mínimo de atuação? Nós estamos no momento aí das eleições de direção, né? A gente sabe que esse é um momento bem delicado, onde está todo mundo em campanha eleitoral nas escolas. As escolas têm 1, 2, 3 chapas, ou às vezes uma chapa só, e tem escolas que nem tem uma chapa concorrendo à direção. Mas a gente sabe que para ser candidato tem alguns requisitos. E essa pergunta ela vem assim, tem que ter algum tempo mínimo? O que a pessoa precisa ter para ser candidato? Ela precisa ter uma estabilidade no serviço público. Tendo a estabilidade no serviço público são os 3 anos de estabilidade. Tá? Tem outros requisitos também que a pessoa tem que ter para ser candidato, tá? Tanto professor como funcionário de escola, desde que ele preencha uma série de requisitos, ele pode ser tanto diretor como vice-diretor. O que quer dizer para vocês nesse momento de eleição nas escolas? Tá? Esse é um processo muito
processo muito assim, que tem que ser efetivo. A lei da gestão democrática é uma lei que trouxe essa questão das eleições direto nas escolas. O pessoal tem que participar das eleições, é um momento de aflorar as discussões. Inclusive a eleição é agora, no dia 27 de novembro, né? Nós, como assessoria jurídica e o CPER, está todo mundo né, participando e avaliando e vendo todas as situações que vão ocorrer, inclusive no dia, para se colocar à disposição para eventual dúvidas e questionamentos, né? Bom. Nós temos outras questões aqui, ó. Funciona muito bem isso, vai entrando nos questionamentos. A gente até às vezes demora um pouquinho, porque como é ao vivo, né, a gente está lendo e já respondendo. Tem uma outra questão aqui da Nani. Professor em delimitação de função. Este período não conta para a aposentadoria? Exemplificando. Tenho um período de delimitação de função, então me aposento só com tantos anos, tá? O que a gente tem que ver na questão da aposentadoria, tá? As regras de aposentadoria para funcionário, para servidor é uma, para professor é outra, né? Então nós temos ali, por exemplo, a questão da professora em regência de classe. Ela se aposenta hoje com 50 anos de idade e 25 de contribuição em regência, tá? Tem outros casos, por exemplo, o homem se aposenta com 30 na regência e 55. Nós temos a questão dela aqui, que foi delimitada, tá? A delimitação de função, ela saiu da sua atividade e foi para outra atividade. Então nós vamos ter que fazer um atendimento nela específico, atender a pessoa. Para poder ver o que ela exerceu, qual foi a atividade que ela desempenhou. Porque, por exemplo, ela pode ter saído da sala de aula e ter ido para uma biblioteca. Se ela foi para a biblioteca, ela teve a interação com o educando. E a gente pode fazer algum tipo de situação de que ela continuou em regência de classe, mas fazendo alguma outra atividade. Então também é uma coisa mais específica, mas... Nós vamos estar entrando em contato. Essa questão aí da aposentadoria, nós vamos ter um debate muito grande, como ocorreu agora nos últimos meses, porque assim, nós temos uma reforma da Previdência lá no Congresso Nacional para ser votado. O governo se elegeu... Inclusive a próxima pergunta, tá? Me aposento dia 7 de janeiro. Se nessa data não tiver ninguém na coordenadoria para assinar a aposentadoria e passar a reforma da Previdência, perco meu direito à aposentadoria nesta data? O que tem acontecido nas últimas reformas da Previdência, tá? Em 16 de 12 de 98 passou uma emenda, né? Passou a emenda constitucional número 20, depois em 31 de 12 de 2003 foi aprovada a emenda constitucional número 41, depois nós tivemos a PEC, a emenda constitucional número 47, depois a 70, mas o que foi garantido nas últimas emendas constitucionais? Para aquelas pessoas que tinham preenchido os requisitos para a aposentadoria, ficou garantido esse direito. Nessa nova reforma que vai entrar em votação, esse texto que vai entrar em votação, nós vamos ter que analisar. A princípio, se a reforma não tiver, respondendo a pergunta da Vera, se a reforma não tiver passado, né, que eu acho difícil até dia 7 de janeiro que seja aprovada alguma coisa. Muito difícil, até porque vai ter um recesso agora, né? Aí o que vai acontecer? Ela vai juntar os documentos, vai entrar com o pedido, da data do pedido, né, que vai correr os prazos normais. Se não for definida em 30 dias, ela vai entrar em LAA, aguardando a aposentadoria, mas tudo isso a gente tem como estar apreciando e tem como estar dando subsídios para essa questão. A gente sabe que muita gente que já preencheu os requisitos da aposentadoria está procurando se aposentar. Exato. É provável que a senhora não perca o direito, porque é muito próximo, né, a reforma da Previdência, a gente vem estudando há bastante tempo, teve 2 substitutivos, são muitos encaminhamentos e muitos artigos e muitas situações para encaminhar de forma tão rápida, tá? Mas o ideal... PEC tem que ter uma exatamente. votação no O ideal é que Congresso, já que a senhora já está completando o requisito, já vai encaminhando, que daí já vai, né? Providenciando a documentação, as certidões, exatamente, as certidões, tudo direitinho, porque daí o quanto antes a sua aposentadoria já vai saindo. E assim, se não tiver ninguém na coordenadoria, nós vamos ter que buscar um lugar para protocolar. Exatamente. Se não tem na coordenadoria, vai ter que ter na secretaria. O Estado não vai parar. Algum lugar a senhora vai conseguir protocolar. A gente, senão a senhora nos procura procure o CPES, que a gente vai dar um jeito da senhora protocolar e já dar esse encaminhamento. Porque a senhora já tem o direito, né, adquirido desse tempo que a senhora já trabalhou. Nós temos aqui
alguma pergunta sobre a questão das PECs aprovadas, tá? Licença-prêmio. Licença-prêmio foi aprovada em primeiro turno, não chegou em a votação em segundo turno, tá? Então a licença-prêmio está mantida, né? Nós temos adicional de tempo de serviço, foi votado uma PEC, né? Tempo adicional de tempo de serviço. Mas essas questões assim, a gente tem que tratar na vida funcional de cada servidor para olhar. Os servidores têm triênio, têm avanço, tem uma série de direitos ali que já fazem parte da sua vida funcional. Então a licença-prêmio está mantida, tá? Paula Ernestina, boa tarde. Apresentei meu certificado de especialização em julho de 2017. Esse ano fui promovido devido ao mesmo, porém não recebi o valor retroativo. Recebi R$ 63,00 referentes a isso, que substituiu o complemento no piso, ou seja, continuo recebendo o mesmo valor e ainda não recebi o valor retroativo. O que faço? Isso é tranquilo, tu nos procura, que a gente vai entrar com uma ação buscando o retroativo da data do teu pedido. Exatamente. Tá? Essa é a ação de buscar os atrasados da alteração de nível. Essa alteração de nível a gente encaminha, né? Tem algumas pessoas que receberam retroativo, mas várias pessoas não receberam, a gente encaminha cobrando o período retroativo com juros e correção monetária decorrente desse período, tá? E a princípio nós estamos ganhando essas ações. Ganhando as ações, tá? Isso é bem tranquilo. Isso é bem tranquilo. A Odete Meirelles está fazendo a seguinte pergunta. E sobre a ação dos 2% dos aposentados da Lei 10.588 de 95? Qual o último valor pago? Qual a previsão de nova parcela? Bom, essa ação dos 2%, né, que bastante pessoas perguntam, nós pagamos agora, né, na terça-feira, o escritório fez o pagamento de mais um lote, que é o lote 13, tá? Foram valores em torno de 4 mil e poucos reais. Né? Os pagamentos eles têm sido feitos em ordem cronológica de valor, ou seja, os valores mais baixos já foram pagos e na medida que a gente vai pagando, vai aumentando os valores. Então a faixa está em 4 mil e poucos. Tem várias pessoas que têm essa ação para receber, né? E o ideal é que quem tem dúvidas se tem para receber ou não, entre em contato conosco diretamente ali no escritório ou nos núcleos dos CPERs, que a gente vai estar dando informação se a pessoa tem direito, se a pessoa está na lista e qual o valor que ela tem para receber. Essa é uma ação muito importante, né? Uma ação coletiva, tá? Que o sindicato demorou, mas ganhou, tá? É uma ação que envolve 30 e poucos mil associados. É uma ação, na verdade, é uma contribuição previdenciária suplementar de 2%, né? Que foi descontado dos servidores e a gente pediu esse ressarcimento, né? Então nós fizemos essa cobrança, foi milhares de servidores envolvidos, né? E eles tinham que estar aposentados naquele período, né? De 95 a 2000. E tem que ser sócio do CPES na época. Tá? O CPES conseguiu via judicial e a gente está sendo pago conforme é liberado um valor X lá, 3 milhões e pouco, cada parcela. Está sendo expedida a RPV, constando o nome de cada servidor e está sendo pago direto. Se a pessoa, que é isso que a Carolina diz, preenche os requisitos, procura o núcleo do CPES, tá? Procura o núcleo do CPES, deixar bem claro que o CPES, ou assessoria jurídica, não liga para associar, porque teve alguns associados que receberam ligações aí de golpistas tentando eludir a categoria, tá? Os atendimentos nossos lá são individuais, lá dentro do núcleo, para ter acesso à informação sobre recebimento de valores, procure o CPES. Tá? Então, para vocês aí que estão, o pessoal que está nos ouvindo, né, só para deixar claro que eram pessoas que estavam aposentadas entre os anos de 95 e 2000 e eram associadas do CPES sindicato, podem estar na lista. Tá? Então, entre em contato conosco que a gente pode explicar melhor, né, mais detalhadamente, mas basicamente é isso. A previsão da nova parcela, não sei se vai sair uma nova parcela de valores agora no mês de dezembro, porque entra o recesso do judiciário a partir do dia 20, então fica difícil da gente assegurar, até porque saiu um pagamento agora na terça-feira. Mas para janeiro, fevereiro, já vai sair uma nova parcela de valores. Pessoal, nós vamos ter que dar uma acelerada, porque tem muita questão entrando aqui. Por exemplo, o Roberto Silva pergunta sobre as empresas oferecendo empréstimo consignado. É legal comprometer 70%, vamos dizer assim, do seu salário? O que é o normal a pessoa comprometer do seu salário? A gente sabe que a realidade das pessoas hoje está cada vez mais difícil, mas tem uma jurisprudência no tribunal que diz que a pessoa pode comprometer até 30%.
do que ela recebe, tá? Então aí tem que procurar o atendimento para a gente olhar caso a caso, até porque isso é uma questão muito pessoal de cada um dos seus empréstimos que tem na sua folha de pagamento consignado, para a gente estar cuidando disso individual para cada pessoa. Mas existe a possibilidade, se a pessoa tem vários empréstimos, da gente fazer um tipo de limitação a 30%, tá? Não podemos, do valor que a pessoa tem de empréstimo. Por exemplo, uma ação contra o banco dizendo que tem que limitar um empréstimo a esse valor de 30% da remuneração. Né? Tem outra pergunta da Clarice aqui, sobre o estorno do Vale-Refeição. Tá? Esse estorno do Vale-Refeição, lá na lei, tá? A lei de 1993, a lei 10.002, que essa lei traz a previsão de ser estornado o Vale-Refeição. O CEPERDES, eu posso dizer para vocês que acompanhei com a direção, tentou no final do governo Tarso ainda, um projeto de lei, uma negociação do projeto de lei, para tentar retirar o estorno. Inclusive tinha já estudo do impacto financeiro disso, dava para ser feito, mas infelizmente não deu. O governador Sartori era uma das reivindicações do CEPERDES Sindicato, não atendeu, né? Não atendeu essa reivindicação. A gente acha que isso é muito justo, tem que terminar esse estorno, porque a pessoa na verdade recebe e depois devolve o Vale-Refeição. Né? Então o que vale é esse. É uma das questões que a gente tem brigado bastante, tá? Bom, a Cecília Prinzo de Souza está perguntando sobre a ação dos contratados para receber o abono família. Essa é uma boa pergunta, uma pergunta bem interessante, tá? O que acontece? Os contratados, eles devem ingressar com a ação para receber o abono família, tá? Por quê? Porque tem a previsão legal, o abono família está previsto no artigo 118 da Lei 10.098, e ele tem uma previsão de recebimento para todos os servidores, sem distinção entre efetivos e contratados. E o que o Estado está fazendo? Não está pagando para os contratados, tá? Nós estamos entrando com essas ações, tá? Estamos ganhando essas ações. Então, o quanto antes o servidor tenha a situação do abono família, porque na verdade o servidor que recebe o abono família são aqueles servidores que possuem filho menor, né, excepcional, filho menor até 18 anos ou filho até 24 anos que esteja estudando e não tenha renda, ou cônjuge inválido. Né? Então, o que é importante dessa ação? Tá? O pessoal está ganhando bastante, tá? Mas tem que fazer a prova da filiação. Tá? Então, assim, se tem mais de um filho, porque recebe por filho o abono família, né? Então, se tem mais de um filho, tem que fazer a prova da filiação de todos os filhos para poder receber sobre o total, tá? Mas é uma ação que a gente tem que o pessoal tem que encaminhar o quanto antes, porque está ganhando, né? E é um absurdo eles não pagarem só porque são os servidores contratados, não tem distinção. O Roberto Silva pergunta aqui, o Fundeb, que o Estado não repassa, é feita alguma coisa? Olha, o Fundeb é uma das questões que o CEPERDES Sindicato briga muito pela questão do Fundeb, fiscaliza a questão do Fundeb, até tem pessoas do CEPERDES Sindicato que estão no conselho do Fundeb e estão lá sempre brigando, inclusive aprovaram uma questão de rever as contas do Fundeb, só que a coisa é bem difícil quando se trata do governo Sartori, né? A questão do Fundeb é bem complicada, tá? Mas o CEPERDES tem feito sempre as cobranças em cima dessa questão, tá? E tem cobrado bastante a questão do dinheiro do Fundeb, como é investido, no que é usado para pagamento de salário, todas essas questões. Tem uma pergunta da Sheila Machado Barbosa, que é uma pergunta recorrente, né? A gente responde muito isso. E os contratos antigos, têm chance de nomeação? Olha, a gente sempre coloca isso, que os contratados são muito importantes nessa questão de como vem ocorrendo isso no Estado, mas efetivação via contrato emergencial desde 88 isso não existe mais, tá? A questão de tu ser efetivado no serviço público, tu vai ter que fazer um concurso público, ser aprovado e depois passar pelo estágio probatório, tá? Então não tem como... a previsão na Constituição, ela é clara, né? O artigo 37 da Constituição é clara nessa questão, tá? A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público, tá? A Priscila Fraga, sou contrato temporário e tive que fazer uma cirurgia de coluna com urgência. Fiquei 6 meses afastado e quando voltei me informaram que provavelmente seria demitida. Isso procede? E essa é uma das situações que a gente tem muito cuidado. Os contratos emergenciais eles ficam até o 15º dia no Estado e depois que eles têm um plano de saúde eles são encaminhados para o INSS, tá?
Muita gente, quando volta do INSS, do auxílio, nós tivemos informações de pessoas que foram demitidas. Isso é muito ruim. É muito ruim porque a pessoa tem um problema de saúde muito grave, se recuperou, voltou para trabalhar e não tem mais o seu emprego. A jurisprudência aí hoje, infelizmente, ela é ruim nesse sentido, tá? Ele diz que o Estado pode substituir mesmo a pessoa. Até para linkar com a pergunta anterior, né? Porque infelizmente não tem aquela estabilidade do concurso público, do artigo 37 que o Marcelo estava citando, né? Então, infelizmente, a jurisprudência ela não é muito favorável, mas, né, eventual situação, a gente pode estar estudando e tentando fazer algum tipo de encaminhamento na justiça. Mas a gente deixa claro que não é uma, assim, não tem decisões muito favoráveis nesse sentido. Mas os núcleos sempre, via núcleo lá no interior ou aqui na central, claro, a gente sempre acompanha esses casos e dá uma atenção. Até porque uma cirurgia de coluna, né, é um negócio bem grave. E que a gente pode estar estudando uma possibilidade de tentar resolver junto à coordenadoria, o CEPERS, o representante do núcleo, se for no interior ou aqui em Porto Alegre, o jurídico acompanha e a gente dá algum tipo de respaldo, né? De repente, esse contratado não fica nessa escola, mas vai para uma outra escola, tem muita falta de professor em tudo quanto é lugar. A Rosane Casanova pergunta, e sobre as parcelas do Vale Refeição, quando o próximo depósito? Bom, essas parcelas do Vale Refeição, só para o pessoal que está nos ouvindo aqui entender, só vai estar recebendo essas parcelas do Vale Refeição quem encaminhou a ação judicial. Porque muita gente, né, procura o escritório e pergunta, eu não recebi. Bom, não recebeu porque não encaminhou a ação, né? Não é uma coisa automática, não é um recebimento de forma automática. Esse processo do Vale Refeição, ele dá o direito, né, quem encaminha, de receber parcelas nos meses de maio e novembro, tá? São parcelas de R$500. Então a previsão é que agora no fim do mês de novembro ocorra mais uma parcela, tá? As pessoas elas recebem ou o valor de R$500, né, parcelado, ou quem não recebeu ainda e receberá pela primeira vez, vai receber cumulativamente um valor maior. E nos próximos meses virão os R$500. Essa ação é muito importante, que é uma ação coletiva, né? O CEPERS Sindicato ganhou. O CEPERS ficou desde 99 tentando virar a jurisprudência e nós conseguimos alterar essa jurisprudência e ser procedente uma ação coletiva, tá? A ação coletiva do CEPERS gerou o direito às pessoas ao recebimento do aumento do Vale Refeição e hoje nós estamos executando, que é isso que a Carolina colocou para vocês, executando de forma individual. Então as pessoas que não têm essa ação ainda, procurem o escritório, procurem o CEPERS para a gente estar ajuizando. Na verdade é uma vitória do CEPERS, né? Essa ação que foi uma ação coletiva que ninguém acreditava na época, né? Todo mundo já nem entrava mais com a ação. Muita gente perdeu. Muita gente perdeu e a gente entrou coletivamente. Não vamos entrar individual, vamos entrar coletivo porque a causa é muito grande. Né? São reajustes durante o período do ano de 2004 a 2010, então é um período bem grande que não houve este reajuste, né? Então é uma causa que realmente foi bem batalhada, né? E a partir da vitória da ação, começou esse pagamento em parcelas, né? Então são 2 parcelas por ano que o Estado paga, no mês de maio e no mês de novembro. Tem outra pergunta aqui da Hidra Oliveira. Está sendo feito algo em relação aos professores que tiveram corte de ponto de greve dos 94 dias? Olha, os 94 dias de greve, no final teve um acordo, no final da greve, tá? Muito difícil, por sinal, mas saiu um acordo e foram abonados esses dias. Nós temos que ver que dias que tu está fazendo a referência para a gente buscar resolver isso. Procura o sindicato para a gente abonar essas faltas e entrar em contato com o governo para resolver isso, tá? Rodrigo Amorim, professores de educação física, é obrigatório o pagamento de anuidade para o CREF? Essa é uma situação também que tem algumas decisões judiciais que a gente tem que estar tratando de forma individual para ver como foi feito isso, se ele foi lá e fez o cadastramento no CREF ou não, porque tem muitas pessoas que no dia da formatura acabam se cadastrando no CREF. Essa situação do CREF, e é importante pedir o descadastramento, senão eles vão seguir cobrando, né? Então é bom a gente ver esse caso individual, a gente já tem vários casos lá no escritório que a gente conseguiu solucionar, mas é bom deixar claro que enquanto a pessoa está cadastrada, eles vão fazer essa cobrança, né? E o CREF é uma coisa, o sindicato é outra, né, Carolina? Então nós temos que separar. Então isso a gente tem que tratar de forma individual, tá? Suzana Gonçalves, vamos acelerar um pouquinho, porque temos outras questões. Quando um advogado pega um processo sem autorização, ou melhor, abre um processo sem autorização, sem a gente conhecer ele, o que acontece?
Olha, Suzana, tem que dizer que isso é bem grave, tá? Porque um advogado só pode ajuizar um processo quando ele tem uma procuração assinada por esse cliente, que lhe dá os poderes, outorga os poderes para ele ajuizar um processo judicial, né? Esse é um cuidado que as pessoas têm que ter, ler a procuração, ler tudo quando assinam, quando estão passando procuração, tem uma série de requisitos nisso, tá? Se tem algum problema com o advogado, tem que tentar resolver, buscar resolver. Isso é muito estranho, uma pessoa entrar com processo sem procuração. Se a senhora não assinou um documento autorizando, né, outorgando os poderes, que é como falam, para esse advogado, vão ter que avaliar o caso individualmente mesmo, porque é uma situação diferente, né? Não é comum, né? Então a gente vai estar aguardando com a senhora especificamente para não ficar, né? Para a gente ver bem como é que vai fazer. A pessoa está entrando aqui muitas questões ligadas ao piso, tá? Entrando uma pergunta sempre, outra pergunta, muita gente perguntando sobre a questão do piso, tá? Para relembrar um pouco a questão do piso, que a gente conversou no começo, eu e a Carolina, sobre essa questão do piso bem com vocês. O piso, tá? O que é isso? Lá na questão do piso de 2008 foi aprovada a Lei 11.738, tá? Depois teve um questionamento por parte dos governadores de estado, prefeitos municipais, dizendo que não vale na carreira, no básico do servidor, tá? Lá no plano de carreira, lá no caso, no nosso caso específico aqui do professor estadual, na Lei 6672, no A1, lá no começo da carreira, sabendo que a carreira do professor aqui no estado ela tem 6 níveis, dentro dos níveis tem as promoções de classe, e é isso que nós estamos buscando, implementar o piso lá na carreira. Isso foi julgado em 2011, tá? Foi julgado em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal. Foi dito que é constitucional o piso. Ainda dentro do piso tem a questão da hora-atividade. Tá? E aí o CEPERS, inclusive, se habilitou, né, como amicus curiae, como eu já tinha dito anteriormente, mas pode ter entrado, né, alguém depois, que é como interessado na causa, né, porque pode fornecer subsídios para dar um julgamento mais enriquecido na causa. E aí o que acontece? Daí agora nós estamos vendo atentamente todas essas questões, porque existe um recurso, né, interposto pelo Estado no STF, está na mão do Gilmar Mendes, né, então que nós estamos dependendo disso, né, mas a ação ela foi julgada favorável, né, no âmbito de primeiro e segundo grau, e aí nós estamos aguardando justamente nesse sentido para poder os processos seguirem, né, porque o pessoal deve estar vendo que os processos do piso, né, no âmbito estadual está sendo suspenso em razão dessa ação proposta pelo Ministério Público, né? Esses processos eles estão sendo suspensos justamente em questão até de um princípio de segurança jurídica, né, para todos os servidores terem uma decisão igual. Eu estou sendo alertado aqui porque assim, ó, tem algumas ações que foram julgadas improcedente na esfera municipal, na lei do piso lá no município. No estado as ações estão suspensas, tá? As ações individuais, e nós estamos lá na ação civil pública do Ministério Público fazendo toda a defesa dos servidores, que é isso que a Carolina colocou para você. Nós estamos lá como amigo da corte, estamos lá com amicus curiae, habilitados para fazer isso, tá? Esse processo a gente acredita que deve estar entrando em pauta lá em Brasília. Agora você sabe como estão as coisas lá em Brasília, não tem como nós dar previsão disso para vocês. E quando entrar em pauta, nós vamos fazer uma grande mobilização, né, do CEPERS, juntamente com o CNTE, para ir a Brasília, porque esse julgamento é muito importante e a gente acredita muito, né? Então não. Estão perguntando aqui a questão da questão da hora-atividade no piso, tá? A questão da hora-atividade no piso. Quando julgou isso lá em 2011, não foi dado a constitucionalidade do artigo que trata da hora-atividade. O CEPERS Sindicato tem uma ação coletiva aqui, que foi julgada improcedente em primeiro grau e em segundo grau. Nós estamos recorrendo, tem um recurso especial em Brasília, porque nós acreditamos e estamos defendendo isso, e é um entendimento do sindicato que nós temos 13 horas aula e 7 horas atividade.
Existe uma discussão na questão dos minutos e períodos, mas a gente sabe que o professor ele tem que dar 13 horas aula e 7 horas de atividade. A gente até defende essa questão da hora de atividade veementemente, porque o professor ele tem que ter o tempo para fazer a preparação da aula, para fazer a correção das provas, tudo isso num tempo maior, né? Porque senão o professor ele não consegue cumprir, tem que cumprir em casa, né? Além dessas 7 horas, né? Então... Essa questão do piso, dizer que para vocês também apareceu muito nos últimos dias, tá? E nós temos que discutir isso no CEPERS muito. Saiu quando o Estado tem que dar e os municípios têm que pagar 48% de reposição que o ministro Fachin teria concedido. Gente, no piso, seguidamente saem novas reportagens, novas publicações que tratam do piso. Isso são notícias antigas, que são reeditadas. Nós não temos uma informação nova do piso aqui para os servidores públicos estaduais, para os professores nossos aqui, do nosso plano de carreira, do CEPERS Sindicato, tá? Os municípios, tem município que não está pagando também o índice de reajuste anual do piso que está sendo discutido. Então, assim, ficar muito atento a isso, que a gente tem sempre cuidado bastante dessa questão, porque as informações elas são jogadas, né? Muitas vezes nesse mesmo meio que a gente está usando, e a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso, tá? Patrícia Gonçalves, sobre a mudança de nível de funcionário, precisa ser específico para o cargo ou qualquer graduação basta para mudar de nível? Isso tem específico lá no plano de carreira, tá? Tem que fazer um curso com graduação e tem alguns cursos de pós-graduação correlatos, tá? E aí tem que olhar o curso e analisar na carreira. Tá? Ó, a Marialda Fornari faz uma pergunta aqui sobre a eleição de diretores que se aproxima. Tem uma dúvida do processo eleitoral. A portaria 314 de 2018, no artigo 7º, fala pode votar pai ou mãe, não ambos. Parece que a orientação da CRE é voto de ambos. Olha, Marialda, até essa questão apareceu hoje mesmo lá no escritório, tá? Porque, na verdade, a lei 10.576, né, dos diretores, ela diz que os pais poderão votar, tá? Ou seja, o pai e a mãe. E a portaria, ela realmente, né, ficou um pouco... não ficou claro isso. Ficou como se fosse pai ou mãe ou responsável. Mas o que eu fiquei sabendo é que a coordenadoria realmente ela está dando orientação, porque, na verdade, a lei ela tem uma força muito maior do que uma portaria, né? Então, eu fiquei sabendo que as coordenadorias estão informando as escolas que o pai e a mãe poderão votar. Tá? Nós temos representantes do CEPERS lá, exatamente, na questão que está organizando as eleições lá dentro da Secretaria de Educação, e o nosso pessoal já está sendo acionado para tentar acertar essa situação antes do dia do pleito. Isso, né? mas, nós temos mas uma orientação mais clara. Mesmo, mas que a informação é que a CREA realmente está dando a informação de ambos, justamente porque a lei dá esse respaldo, né? E a lei tem uma força muito maior do que uma portaria, né? Então, vamos tentar seguir conforme a própria lei. Pessoal, pelo que eu vi aqui, estão entrando vários questionamentos, tá? Quero dizer para vocês que nós estamos quase chegando no nosso tempo, tá? Vários questionamentos e diversos questionamentos. E quero dizer para vocês, todos são importantes. A gente conseguiu conversar agora um período bem legal, acho que é muito produtivo isso, né, Carolina? Sim. A gente faz esse atendimento individual sempre. Essas dúvidas que estão sendo colocadas aqui, elas podem ser sanadas no atendimento individual, lá no núcleo, que o sindicato proporciona isso. E a gente também quer deixar claro que, na verdade, foi uma iniciativa experimental, né? Que eu e o Marcelo, a gente não estava acostumados, né, com esse sistema, né, com essa metodologia. A gente espera que a gente tenha conseguido sanar algumas dúvidas do pessoal, e as questões mais específicas a gente vai estar entrando em contato, né, ou nós ou algum dos nossos advogados do escritório para tentar resolver, né. A gente está sempre à disposição, né, na defesa do direito dos trabalhadores, né, e vamos estar tentando fazer outros lives desses para estar mais próximo do associado. Deixa eu dizer para vocês assim, a assessoria jurídica do CEPERS Sindicato é o escritório Buchado Pinheiro Machado, porque isso às vezes tem algumas confusões no estado, deixar isso bem claro. A gente faz atendimento em todos os núcleos, tá? Uma vez por mês a gente está lá. Os diretores do núcleo têm contato direto com a assessoria, a direção central contato direto conosco. A gente está muito presente, sempre que vocês precisarem de alguma coisa, nos procure, tá? A gente está sempre aí para
no encaminhamento, numa questão mais específica e para defender os direitos da categoria. É o que a gente faz no direito administrativo, a gente está muito preparado para isso, a gente tem feito plenárias de formação, tratando várias áreas do Estado, com os aposentados, com os funcionários, com os professores. Isso é muito bom. Essa é uma experiência hoje que foi muito boa, né, Carolina? Boa. No começo a gente ficou meio... Porque a gente não tem um público aqui na frente sentado com a gente, mas eu tô achando que foi muito bom. Pelo que eu tenho visto aqui, tô vendo aqui, tô recebendo bom. E a outra coisa que a gente viu que a gente não conseguiu responder todas as perguntas, né? Porque foi um bombardeio de questões. Tá, mas a gente vai estar analisando para poder responder individualmente e é isso, assim, é basicamente isso. Né? E essa questão da live, assim, a gente está olhando o celular aqui, está respondendo e quero dizer assim para vocês, agradecer o espaço, dizer ao Departamento de Comunicação que deu um passo importante aí de deixar o associado cada vez mais próximo, tá? Agradecer o espaço, dizer que foi um prazer e se ficou alguma coisa e tem muitas questões aqui que nós vamos estar respondendo depois de forma individual, procurando um associado, tá? Esse vídeo vai estar disponível depois, tá? No prazo aí logo ele vai estar disponível. O vídeo vai estar disponível na íntegra, para o pessoal poder rever. Se alguma pessoa que naquilo que a gente respondeu ficou com alguma dúvida, nos procure. Nós temos um canal de atendimento no escritório. Tá? Nós temos o telefone 3073-7512, 51 Porto Alegre. E a gente está em Porto Alegre, na Rua dos Andradas, né, 1121, terceiro andar, de segunda a quinta, das 9 ao meio-dia, das 14 às 18 horas, né? E qualquer coisa, se o pessoal é do interior, pode estar entrando em contato diretamente com o núcleo, que eles podem fazer a comunicação conosco, né? Os nossos colegas, né? Por exemplo, nós temos outros advogados do escritório que atendem os núcleos, outros advogados que estão sempre viajando, atendendo vocês, eles representam o escritório, Buchá, Pinheiro Machado, são muito próximos, a gente tem um trabalho muito efetivo com o CEPERS e isso tem funcionado muito bem na defesa da categoria e nas questões judiciais. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigado.